Eu sou a Ana Clara. Meu nome é Bruna. Meu nome é Kátia. Oi, meu nome é Julie e somos alunos do Colégio 123 de Samambaia Sul, da turma do professor Vinícius de Física, terceiro A. Para fazer nosso freio de indução magnética, vamos precisar de uma vasilha de plástico, 2 esferas de ferro, um pedaço de cano de alumínio encontrado em guarda-roupas velhos, um tubo de PVC, um tubo de ferro e um cano de cobre e um ímã. Primeiramente, testaremos nossas esferas, para ver se elas não estão magnetizadas, porque isso pode alterar o nosso experimento. Nos tubos de PVC, de alumínio, de ferro e de cobre. Ela não grudará em sua superfície. E o nosso ímã, onde que grudará no ferro, pois é ferro magnético. E não sofrerá ação sobre os outros materiais, por serem diamagnéticos. Primeiramente, pegaremos um tubo de PVC e o tubo de alumínio, onde, ao mesmo tempo, pegaremos as 2 esferas e lançaremos sobre eles. Não, faz de novo. E logo depois, nossa esfera e o ímã. E depois nosso tubo de PVC e o de cobre, onde que a esfera irá no de PVC e o nosso ímã na de cobre. Ao aproximarmos o ímã forte e de um material não magnético, diamagnético, que não é condutor de eletricidade, como é o nosso tubo de cobre, o ímã induz uma corrente elétrica ao passar pelo metal. Como a corrente elétrica gera um campo magnético próprio, os 2 campos do ímã e da corrente gerada a partir da passagem do ímã, os 2 campos se opõem e isso diminui a velocidade da queda do ímã. O ímã, ao passar pelo tubo de cobre, é o efeito de um campo magnético agindo sobre ele. Essa é uma demonstração da lei de Lenz, que deriva do princípio de conservação de energia. É ciência. Onde fica a corrente elétrica no ímã? Obedecendo à lei de Lenz, a corrente elétrica induzida obedece à lei de Lenz. Obedecendo à lei de Lenz, ela vai criar um campo magnético que se contrapõe contra o que a originou. Então, a corrente elétrica atua sobre o ímã como uma corrente elétrica, criando então uma força magnética para cima, jogando o ímã para cima. Porém, com a gravidade, o ímã é puxado pela força da gravidade. Então, ele cai lentamente, com sua força igual a 0 resultante e caia com um movimento uniforme. Onde começa e onde termina o campo magnético de um ímã? Na figura mostramos as linhas de campo magnético, usadas como um artifício para facilitar a visualização do campo. Uma vez que o campo magnético é uma grandeza vetorial, cada um dos infinitos pontos do espaço localizado nos arredores de um ímã apresenta um módulo, uma direção e um sentido. Dessa forma, representá-lo seria uma tarefa muito difícil se não fosse o uso das linhas. As linhas que representam o campo magnético são fechadas, ou seja, não tem começo nem fim. Isso pode ser observado quando colocamos limalha de ferro em uma folha de papel sobre o ímã de barra. O padrão de linhas formado continua na parte do papel que está sobre o ímã, fechando-se. Qual é a diferença entre um motor elétrico e um gerador?
A grande diferença entre esses dispositivos é que o gerador converte energia mecânica em eletricidade. Já o motor faz o contrário, converte energia elétrica em mecânica. Por exemplo, o gerador, encontrando no nosso dia a dia em geradores de corrente contínua, como pilhas e baterias, e de corrente alternada, que é energia fornecida pelas empresas de eletricidade. E já os motores elétricos, nós encontramos no nosso dia a dia em liquidificadores, máquinas de lavar roupas e outros objetos que geram energia através de motor. O que é necessário para que um gerador gere corrente elétrica? O princípio de funcionamento mais comum entre os geradores é a indução eletromagnética, onde esse processo ocorre quando um conjunto de espiras condutoras dispostas no interior dos geradores são colocadas entre os ímãs, de modo que a rotação dessas bobinas possa produzir uma grande quantidade de corrente elétrica, usada para alimentar os variados tipos de circuitos elétricos.